companheiros da UEC, companheiros e amigos da Rede Amigo Espírita TV. É um prazer muito grande estarmos juntos para iniciarmos mais um estudo da nossa querida e amada doutrina espírita. Vamos iniciar, então, com uma leitura breve do Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E lá, no item da lição número 4, foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E assim, então, com essa lição preparatória, vamos nos concentrar em Jesus, nos nossos mestres, amigos espirituais, pedindo a cada um deles que abençoe a humanidade terrena, que abençoe a todos aqueles que nesse instante estão passando por algum tipo de provação, principalmente aqueles que estão internados por problemas dessa pandemia que nos assola. Que todos eles possam ser abençoados. E que nós que aqui nos encontramos reunidos nesse instante, em nome de Deus, possamos realizar o nosso estudo com paz, com amor, aprendendo junto a Kardec mais uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo e da nossa doutrina espírita. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, o título do nosso estudo chama-se Experiências Educativas na Atualidade. É um estudo interessante, aonde eu peguei no site da FEB uma frase que diz: a doutrina espírita esclarece sobre os flagelos destruidores. Então, todos nós sabemos disso, é verdade. Mas então, dentro dessa frase que está lá no site da FEB, a doutrina espírita esclarece sobre os flagelos destruidores, vamos ao Livro dos Espíritos. Vamos ver o que os companheiros espirituais falaram a Kardec durante a codificação. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, Kardec fez a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Antes de, então, verificarmos qual foi a resposta dos irmãos, amigos espirituais, nós vamos verificar por que Kardec fez essa pergunta dessa maneira. Com que fim fere Deus a humanidade? Será que Deus fere a humanidade? Nós aprendemos que não. Deus, ele trouxe para nós toda a sua criação. Ele trouxe para nós todos os princípios que nós conhecemos e que estão dentro do regime ainda criado por ele e que aqueles que são considerados dentro das leis divinas estão em vigor. E os companheiros espirituais dentro desse assunto responderam da seguinte maneira: Deus fere a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Como? Será que eu preciso ser ferido para progredir mais depressa? Ou eu já entendo, através do conhecimento que eu tenho da doutrina, que eu preciso colocar em prática aquilo que a doutrina me ensina, aquilo que as obras básicas contêm,
aquelas informações que os companheiros espirituais trazem para nós nas obras complementares das obras básicas, ditado pelos espíritos maiores, pelos espíritos superiores. Então, fazê-la progredi-la mais depressa não é a resposta completa. A resposta é longa. E eles continuam dizendo: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? É verdade, mas por que eles disseram isso? Porque em cada existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento. Será que nós também precisávamos saber disso através dessa pergunta de Kardec aos companheiros espirituais? Nós que estamos dentro das casas espíritas, nós que estamos em contato contínuo com a doutrina, nós sabemos, através dos nossos estudos, que existe uma lei que ela traz para nós uma série de informações. Aliás, todas elas trazem, mas existe uma, de acordo com essa resposta, que é a lei da reencarnação. E cada reencarnação que eu passo, cada reencarnação de cada um de nós trazemos a bagagem das vidas anteriores. E em cada vida nós aprendemos. Nós colecionamos tudo aquilo que é fruto dos nossos pensamentos e principalmente das nossas ações. E as partes positivas nos ajudam a subir os degraus do esclarecimento e da evolução, não somente da evolução moral, mas também da evolução moral. Mas os companheiros, já sabedores disso, complementam a sua resposta dizendo: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, antes de continuarmos o restante da resposta, vamos esclarecer um pouco isso aqui. Já que eles que passaram a Kardec esta resposta, nesse trecho eles estão dizendo: preciso é que se veja o objetivo. Estamos vendo? Qual é o nosso objetivo? Por que estamos aqui? Por que estamos encarnados? E se a gente trouxer essa resposta para os dias atuais, qual é o nosso objetivo hoje? Estamos reclusos dentro de casa? Para quê? Fazendo o quê? Estamos melhorando com essa reclusão? Estamos aprendendo alguma coisa? Os contatos que nós estamos fazendo com a nossa família, dentro do nosso lar, está nos tornando os objetivos mais claros e estamos adquirindo resultados mais precisos? Porque muita coisa, na certeza, nós estamos aprendendo nessa reclusão. Mas poderíamos estar aprendendo muito mais se o nosso objetivo fosse bem definido, conforme é definido o nosso objetivo no crescimento moral, no crescimento espiritual, através do Livro dos Espíritos. Porque se formos no Livro dos Espíritos e das perguntas das classes, onde fala da classe evolutiva espiritual, lá nós vamos verificar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos crescendo, estamos melhorando, estamos progredindo e chegaremos um dia à condição de espíritos puros. Será que esse é o nosso objetivo? Ou será que o esforço que nós estamos aplicando hoje, cujos resultados estão à nossa frente, nós mesmos estamos apreciando esses resultados, podemos concluir que os nossos objetivos estão bem definidos? Complementam os companheiros espirituais dizendo: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. É lógico, porque o meu objetivo não é o mesmo objetivo de todos vocês. Cada um tem um objetivo, mas a doutrina disse que nosso objetivo deveria ser o mesmo, que é o crescimento moral, que é o crescimento espiritual, até chegarmos à condição de espíritos puros. E é para lá que nós vamos nos dirigir, com o nosso esforço, encarnação a encarnação.
Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Se nós ainda não temos uma definição clara e uma prática perfeita daquilo que nós fazemos, se as coisas que nos acontecem, principalmente agora, nessa atualidade, dentro da nossa reclusão, dentro da nossa casa, a gente está verificando lá fora mortes, desencarnes, doenças e uma série de acontecimentos ligados a essa pandemia. E estamos qualificando isso tudo como flagelo. Será que assim estamos pensando bem? Raciocinando bem? Essa palavra flagelo é uma palavra coerente para o momento atual dentro do nosso conhecimento da doutrina espírita? Vejam, dizem eles ainda, estas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas. Para que as coisas se melhorem, é preciso um entendimento melhor de tudo isso. E, dizem eles, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos na realização. Bom, se nesse instante nós que estamos dentro de casa estamos assistindo palestras, lives, através de Zooms, através do qualquer que seja o procedimento eletrônico, nós estamos verificando que muitas informações estão chegando. E informações trazidas através de companheiros espirituais elevados. Existem mensagens de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, por exemplo, através de Divaldo, através do Haroldo, tá? Dizendo que esta pandemia já estava programada há muito tempo. E foi melhor que ela viesse do que algo com uma profundidade muito maior, diria eu, porque seria necessário usar uma outra palavra, com uma profundidade mais catastrófica. Porque, segundo eles dizem, se estivesse acontecendo agora uma guerra, os efeitos seriam mais danosos, mais perfeitos, mais prejudiciais, e não teríamos, talvez, um desencarne conforme estamos tendo agora a nível mundial. Então, esse desencarne, programado por eles, está acontecendo para que se haja uma renovação da humanidade e do planeta Terra. E essa renovação, consequentemente, dará a renovação do nosso planeta, passando do ponto que ele se encontra ainda hoje, de provas e expiações, a um mundo de regeneração, onde o bem acontecerá em escala muito maior do que o mal, mas que, para que isso aconteça, essa renovação espiritual é necessária através de espíritos de elevação moral e espiritual, inclusive intelectual, dizem eles, muito mais precisa, e isso vai trazer para nós uma aceleração desse processo. Mas se agora formos ainda, continuando no Livro dos Espíritos, formos à pergunta seguinte, que é a pergunta 738, Kardec fez a seguinte pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, é verdade. Mas veja o que é interessante na resposta. Dizendo que sim, Deus poderia. E ele os emprega todos os dias. Nós sabemos disso? Nós estamos sentindo isso? E que meios são esses que Deus emprega todos os dias para a nossa melhora? Complementam eles, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É verdade, mas nós temos que lembrar
que, quando fomos criados, todos igualmente, na condição de simples e ignorante, Deus deu um presente fenomenal a cada um de nós, que é a nossa inteligência. E, através da nossa inteligência, nós estamos definindo muitas coisas, inclusive o nosso conhecimento do bem e no conhecimento do mal, e é a aplicação dessa diferença que nós fazemos é que vai definir quem nós somos. E complemento ainda os companheiros espirituais dizendo: o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Vejam que interessante. Aquele que ainda preserva o seu orgulho, e que é difícil para nós dizermos que não temos, porque temos, mas, através do nosso crescimento, através das nossas definições de bem e mal, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, temos que nos melhorar, e nós nos esforçamos para isso. E quando nos esforçamos para uma melhora, nós estamos nos esforçando para diminuir cada vez mais os vícios dentro de nós, inclusive orgulho, inveja, egoísmo, e daí em diante. Passando agora para uma outra fase muito interessante. Vocês que estão me ouvindo, provavelmente muitos gostam de viajar. O meu amigo Anderson, que está me escutando, eu sei, pelo convívio que a gente tem dentro desse mundo espírita aí, de várias palestras, vários seminários, várias situações, nós sabemos que nós gostamos de viajar. Mas cada um de nós viajamos com a nossa família, com os nossos amigos, ou, se for uma viagem empresarial, com os companheiros do nosso serviço. Mas vamos fazer uma viagem agora. E vamos fazer um convite a uma pessoa para viajar conosco. Uma pessoa que é muito importante e que é conhecida de todos nós que estamos aqui escutando esse estudo. Essa pessoa chama-se Kardec. Vamos chamar Kardec para viajar conosco. E Kardec, então, está nos levando, eu espero que todos estejam vendo a figurinha que eu estou colocando na tela, está nos levando para esta cidade, que não é uma foto que está aqui, porque na época não existia fotografia ainda. Isso é uma pintura realizada muito posterior. E esse lugar chama-se Constantinopla. E Kardec, então, está nos levando para Constantinopla, que a figura de baixo faz para nós a localização exata de Constantinopla. Fica entre a Ásia e a Europa, próximo ao Mar Negro e também ao Mediterrâneo. Por que Kardec está nos levando para Constantinopla e por que essa viagem dentro do tema que nós escolhemos para estudar? Vamos falar um pouquinho de Constantinopla primeiro. Constantinopla foi a capital do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Latino e depois do Império Otomano. Foi uma cidade que, na sua época, ela teve uma importância tão grande, mas tão grande, que ela era chamada da cidade mais rica da sua época na Europa. Hoje, Constantinopla chama-se Istambul. Por que Kardec está nos levando para lá? Estou repetindo a pergunta. Porque ele relata, na Revista Espírita, de novembro de 1865, algo que aconteceu em Constantinopla. Ele recebeu mensagem de pessoas de Constantinopla que ele deixou registrado nessa revista. E um dos relatos que lá ele colocou é o seguinte: que foi informado a ele que os jornais da época relatavam sobre um flagelo. E esse flagelo atingia não somente a cidade de Constantinopla, mas atingia também toda
a sua vizinhança. E esse flagelo, ele era muito grande, era devastador. E lá estava registrado que, naquela época, desencarnaram entre 70 mil e 100 mil pessoas. Então, vamos dar uma paradinha aqui e vamos pensar, hoje no Brasil, quantas pessoas já desencarnaram? Imagine o tamanho atual do Brasil, a população do Brasil e Constantinopla em 1865. Então, se pudéssemos comparar esses números, podemos claramente dizer que lá esse flagelo foi muito maior. E Kardec também relata para a gente, através de informações que ele recebeu de um advogado de Constantinopla, cujo advogado disse o seguinte: é sobretudo nesses tristes momentos de epidemia assustadora que a fé e a crença espírita dão a coragem, que acabamos de ter disso a mais verídica prova. Aí, quando eu estava estudando para escrever nesse estudo nosso, eu parei e pensei. Em 1865, Kardec recebe de um advogado um trecho dizendo que a epidemia, que era assustadora naquela época e que estava devastando a população de Constantinopla, para eles que conheciam a crença espírita, eles, através dessa crença e através da sua fé, eles tinham uma coragem que os protegia. Vejam, para aqueles que são estudiosos, 1865, quantos anos tem após o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação? 65 menos 85, 87, desculpe, dá 8 anos. 8 anos depois, uma população de um lugar diferente, porque o livro foi lançado em Paris, na França, e aquele em Constantinopla. 8 anos depois, eles já tinham um movimento espírita lá estabelecido e tinham um conhecimento que a doutrina trazia para eles. Através da fé, uma coragem. Mas, olha, o advogado falou mais. O advogado falou o seguinte: quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade e a essa certeza de existência sucessiva, onde os seres são recompensados segundo seu mérito e seu grau de adiantamento. Meus amigos, 8 anos depois, eles já tinham uma definição da imortalidade da alma. Já acreditavam na reencarnação, nas vidas sucessivas, e que eles iriam existir em condições melhores e progressivas. E eles colocavam isso tudo dizendo que era segundo o mérito do adiantamento de cada um. E isso trazia calma a eles. Hoje nós estamos em 2020. Estamos tendo a mesma consciência daqueles amigos de Constantinopla apenas 8 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos? A doutrina espírita hoje está nos acalmando com relação aos desencarnes que estão acontecendo, aos mandos e desmandos que estão acontecendo entre mentes brilhantes ou não brilhantes, daquilo que eles estão comandando e que estão deixando como ordem para nós, para a humanidade? 2020, meu amigo, a gente ainda não traz isso dentro de nós da mesma maneira que os amigos de Constantinopla traziam. E agora o advogado fala por ele, dizendo: quem sabe, digo eu, se não
é essas crenças, base da nossa bela doutrina, que todos nós, espíritas de Constantinopla, que somos, como sabeis, bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que passeou e passeia ainda ao nosso redor. Eu fico cada vez mais admirado. 8 anos depois, ele já relata para Kardec, dizendo que os espíritas em Constantinopla já são um número grande, são numerosos. Por que nós não somos ainda ao nível mundial? E o Brasil, que é dito como celeiro do mundo, pátria do Evangelho, ainda não é. Os censos estão nos mostrando. Quando pergunta qual a sua religião, quantos têm a coragem de ali colocar que são espíritas? E na hora que o censo fica pronto, qual é o percentual de espíritas que saiu registrado naquela pesquisa? Aqui o amigo, o advogado de Constantinopla está dizendo, somos muitos, tá? E temos uma crença. E essa crença nos ajuda e nos conforta dentro daquilo que nós estamos passando. É maravilhoso estudarmos isso. É maravilhoso sentirmos como a doutrina espírita é capaz de amenizar não só corações, mas conflitos, de amenizar uma série de coisas que nos dá uma calma interior. E continua ele, então, relatando a Kardec. Digo isto tanto mais quanto foi constatado, aqui como em Alhures, aqui ou como em outro qualquer lugar, que o medo é a predisposição mais perigosa da cólera, como a ignorância dele torna, infelizmente, a fonte contagiosa. Está acontecendo isso hoje? O que está acontecendo com aqueles que têm medo? Estão sofrendo mais, estão padecendo mais, não estão suportando determinadas circunstâncias, não estão aproveitando esse momento de reclusão que nós estamos dentro de casa para melhorarmos o nosso conhecimento na doutrina espírita. Não estão aproveitando esse momento para nos confraternizarmos em família. Mas por que precisamos nos confraternizar em família? Aí a doutrina nos diz, não estamos aqui por acaso. Se estamos juntos, é porque tem um sentido, é porque tem uma finalidade, é porque tem uma necessidade de juntos melhorarmos relacionamentos anteriores, apagarmos erros do passado e construirmos um presente melhor. É corrigirmos um ou outro. E o mais importante que a gente sempre esquece é também nos deixarmos sermos corrigidos por aqueles que estão ao nosso redor. E isso, em 1865, os amigos de Constantinopla já sentiram, com apenas 8 anos de estudo da doutrina. Vamos agora continuar a nossa viagem. Vejam um outro local lindo, maravilhoso que Kardec está nos levando. Um local que calmo, sereno, tranquilo, de praia, um local onde poderíamos ali ficar encarnações e mais encarnações. Esse local fica ao sul da África, chamado Ilhas Maurícias. Por que Kardec está nos levando para a Ilha Maurício? Se eu fizer essa pergunta ao Anderson, estou fazendo muita pergunta a ele, porque ele, tenho certeza que está nos assistindo. Então, olha só, Anderson, Ilhas Maurício
Elas foram de possessão portuguesa, de possessões holandesa, de possessões francesas, de possessões britânicas, e se tornou independente em 1868. Mas para que eu preciso saber isso tudo? Porque isso vai ajudar a entender que Kardec também recebeu relatos desta localidade e que esses relatos estão contidos na Revista Espírita agora, de julho de 1867. E vejam o que Kardec nos diz. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio de 1867 e da qual extraímos as seguintes passagens. Kardec retirou dessa carta pontos que, no critério dele, eram importantes, e vamos verificar que pontos são esses. Primeiro ponto: vários espíritos nos anunciaram, alguns claramente, os outros, em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos atingir. Vamos parar também aqui um pouquinho. Nós estamos falando de julho de 1867. Quantos anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos? Aqui já são 10 anos. O que é 10 anos de uma doutrina nova ainda, neném, engatinhando, mas que muitos, já agora, próximo à África, nas Ilhas Maurício, também um ciclo de companheiros espírita já haviam estudado e absorvido esse conhecimento e passaram a Kardec uma série de informações. Aí volto eu a questionar a nós todos que estamos nos ouvindo. Meus amigos, estamos em 2020. Temos a consciência daqueles irmãos ainda engatinhando no estudo da doutrina espírita, para dizer esse outro ponto que Kardec relata: súbito uma doença estranha eclodiu sobre nossa pobre ilha. É agora uma verdadeira peste. Vejam, no primeiro ponto, ele diz que os espíritos anunciaram. Por que eles não continuam anunciando para nós até hoje? Ou será que eles continuam? Será que as mensagens de Bezerra e de vários outros que aí estão não são mensagens nos alertando também? Nos trazendo de maneira clara e objetiva a importância da nossa transformação, da nossa necessidade, para que a gente tenha base suficiente para suportar tudo aquilo que ainda está por vir? Lá naquela época acontecia e hoje continua acontecendo com muito mais ênfase, porque hoje nós temos muitos amigos espirituais, graças a Deus, encarnados, que trazem para nós essas mensagens. Eu, durante esse período que estava em casa, eu estou assistindo muitas palestras, muitas reuniões online, e uma delas que eu assisti na semana passada, a Sueli Calda Schubert, num bate-bola com o Divaldo, ela disse o seguinte, que em 2009, portanto, 11 anos atrás, Bezerra de Menezes já tinha dado uma comunicação dizendo do preparo que estava sendo realizado no plano espiritual para todos os acontecimentos que nós estamos sentindo hoje. E esses acontecimentos chegaram na velocidade que chegaram e na força com que nós estamos presenciando, porque nós ainda não crescemos tanto no sentido moral e espiritual quanto deveríamos ter crescido. Vejam, 2009. E aqui
Julho de 1867, Kardec continua destacando. Por mim, vejo nisso um desses flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Isso não estava lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos? E aqui Kardec está ressaltando mais uma vez o que lá os companheiros espirituais liderados pelo Espírito de Verdade disseram durante a codificação. Quantas vezes é necessário esses alertas para a gente sentir a importância dessa beleza dessa doutrina espírita e nos prevenir com o nosso escudo de fé, de coragem, para que a gente possa progredir. Continua Kardec, é preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença. Está acontecendo isso hoje com a gente? As famílias que estão sendo enlutadas estão com sangue frio? Estão entendendo? Ah, não, meu ente querido foi, mas ele lá está tendo um tratamento diferenciado pela espiritualidade para que ele possa reaprender aquilo que for importante e retornar reencarnando como espírito mais elevado. Não sei, não sabemos o que passa no pensamento dessas pessoas, mas é verdadeiramente necessário que a gente tenha coragem de enfrentar esses momentos. E diz ele, isso não é dizer que nas epidemias os espíritos sejam necessariamente poupados, mas é certo que, em semelhante caso, foram até presentes os menos atingidos. Bom, em Constantinopla foi, nas Ilhas Maurício foi, e eu volto com a pergunta, e hoje, 2020, como está sendo a reação dos espíritos? Estão sendo os mais ou menos atingidos? E aqueles que estão sendo atingidos, como está a situação familiar? É uma reflexão que eu gostaria que cada um de vocês fizesse. Agora, continuando no Livro dos Espíritos, mas na pergunta 738A, Kardec pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será que tanto o bom como o mal está sendo levado nesse instante? E os irmãos nos alertam aquilo que a gente já sabe também. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses e que tanto nos queixais. 2 meses que nós estamos dentro de casa trancados, isolados, teoricamente, do restante dos nossos convívios. Muitos não estão suportando, e os companheiros espirituais dizem, o que significa 2 meses perante a eternidade? Complementam eles. Representam um ensino que vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. O que é isso? Cada um de nós habitaremos o planeta que será condizente com a nossa elevação moral, com a nossa elevação espiritual, com o teor da frequência a qual nós vibramos. E como nós esquecemos disso, Kardec, na pergunta seguinte, fala, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser? Aí é claro a resposta. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação dos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Olha, aquele que a gente conhece, que está sofrendo, mas que reclama, que diz, por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com minha família? Por que isso não vem na casa do vizinho, não vem na outra casa e vem comigo? Aquele que não consegue suportar, porque não coloca a doutrina espírita em dia nos seus pensamentos,
com o sofrimento, o padecer dele vai ser muito maior. E disse os irmãos: venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Divaldo está falando diariamente, quase, nos estudos que ele está fazendo, dizendo: eu posso desencarnar a qualquer instante, através dessa doença, do coronavírus, ou através de uma causa comum, uma causa desconhecida. Por que eu vou ficar com medo? Quando o meu momento chegar, vai ser aquele, não tem jeito. E nós? Esquecemos disso? Nós não sabemos que os companheiros dizem que a única diferença em caso de flagelo é que o maior número vai ao mesmo tempo, que faz parte do progresso evolutivo, que faz parte também da importância dessa renovação para que o maior número retorne ao mesmo tempo, trazendo a nós um equilíbrio de melhora para as gerações posteriores. E os companheiros continuam na sua resposta dizendo: se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, meus amigos, vejam a importância da doutrina, a beleza dessa doutrina, a importância desse conteúdo. Como nós deveríamos já termos nos transformado e ainda estamos tendo algum tipo de dificuldade. Ainda estamos um pouquinho distante em determinados momentos, em determinados pensamentos, porque a doutrina não está falando alto dentro da gente nos momentos que ele deveria falar. Eu ainda discuto com meu filho, eu ainda respondo a minha esposa, eu ainda tenho um tratamento que posso até dizer digno, mas um pouco áspero com determinadas pessoas. Já está no momento da gente refletir. Somos espíritos imortais? Sim. Mas por que não aprender agora e deixar para aprender na próxima vida? Porque se eu aprender agora e praticar agora, na próxima vida, eu terei com certeza uma vida muito melhor do que aquela que eu estou tendo agora. E é isso que toda a doutrina espírita nos diz. E qualquer obra básica que nós pegarmos, mas falta a gente ainda essa mentalidade. Chegamos quase ao final desse nosso estudo. E, para finalizar, já que percorremos o nosso estudo toda uma companhia de Kardec, de Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, nada mais justo do que pedirmos, então, a Kardec que faça o fechamento desse nosso estudo. Que ele diga para nós que conclusão ele poderia nos dizer sobre tudo aquilo que aqui foi colocado. Então, por favor, Kardec, nos auxilie nesse instante, trazendo uma conclusão para nós. Chega ele, então, com a seguinte conclusão. Diz Kardec: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Legal. Obrigado, Kardec.
Será que a humanidade está fazendo isso? Será que a nossa inteligência também está tão desenvolvida que a gente está compreendendo pacientemente, resignado, com amor, todo esse conteúdo da doutrina e aplicando esse conteúdo no nosso dia a dia? Será que, conforme você está dizendo, que nós temos que demonstrar aquilo que nós somos? E como está sendo a nossa demonstração? Pela nossa impaciência, pela nossa ignorância? Ou pela nossa calma, pela nossa tranquilidade? Conforme fala Paulo para nós, dizendo que aquilo que ele ainda faz, ele não gostaria de fazer, mas aquilo que ele não faz, ele gostaria de fazer, porque é a prática do bem, é a prática do amor, é a prática da caridade, que é através da caridade que nós demonstramos que nós somos, porque estamos agindo, estamos pensando, estamos refletindo, estamos usando a nossa inteligência que Deus nos deu, estamos depurando os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, conforme nos orienta Lázaro naquela passagem belíssima da lei de amor. Ame o seu próximo. E Jesus também disse isso. Mas ame conforme você gostaria de estar sendo amado. Ame com o amor que Jesus nos trouxe, nos ensinou, que é aquele amor que vai nos ajudar a eliminar de nós todos os nossos vícios, a eliminar de nós todas as nossas imperfeições. E Kardec, então, eu vou te pedir licença para terminar, após a sua conclusão, dizendo: aquilo que você escreveu na obra da sua codificação. Você perguntou: como se reconhece o verdadeiro espírito? E os amigos te responderam: pelo esforço, pelo trabalho de você fazer algo extremamente sério, extremamente importante, para eliminar, para tirar de dentro de cada um de nós as nossas imperfeições. Mas a beleza disso, Kardec, é que os companheiros espirituais não pararam aí e disseram: continue se esforçando, continue melhorando, continue progredindo, para além de você tirar suas imperfeições, você crescer moralmente e espiritualmente. Muito obrigado, Kardec, pela sua ajuda, pelas suas lições, pelo seu conselho. Muito obrigado aos amigos da UEC que nos assistem. Muito obrigado aos amigos da Rede Amigo Espírita TV. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos continuar amando e estudando cada vez mais a nossa querida doutrina espírita. E nesse instante, querido mestre, queridos amigos do plano maior que ajudará Kardec na codificação, e aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, mentores das casas espíritas, as quais nós participamos.
obrigado, obrigado e obrigado por termos conhecido a doutrina espírita e com ela traçarmos o nosso caminho de progresso moral e de progresso espiritual. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.